Ora viva, mais uma vez, muito boa tarde. Está no ar o nosso espaço da Claque TV, que é o Fora de Jogo. Como habitualmente, nós fizemos essa cobertura a partir do espaço Restaurante Chilala aqui em Calumbo, bem à margem do Rio Kwanza, sob patrocínio e apoio exclusivo da Matel Prestações de Serviço e da Jante Seguros, que tem estado aqui a criar as condições mínimas para que esse espaço torne-se real. E hoje, por uma edição especial, temos aqui o nosso convidado, o Aquá. Aquá que é um nome emblemático do nosso futebol, é um nome que dispensa qualquer tipo de apresentações, porque por si só torna-se uma marca, torna-se uma patente que jamais, se calhar, carece daqui de muitos dados para a sua apresentação. Mas, a princípio, deixa eu lembrar que para quem nos assiste a partir do exterior do país, pelo menos aqueles que estão além das nossas fronteiras, que o Aquá é não só o responsável máximo pelo apuramento da Seleção Nacional, mais concretamente de Palanca Negra, para uma Copa do Mundo. Bem, então, como habitual, nós temos esse espaço, a partilha com Jorge Falcão, que é o nosso ancião. Hoje, por imperativo de programação, está ausente o Aniceto Muquinto, que de certeza vai estar conectado a partir do sofá de casa. E como tem sido a nossa prática, vamos conversar hoje muito em torno daquilo que, mais uma vez, é o futebol nacional, mas vamos nos fazer hospedagem naquilo que é a trajetória desportiva do Aquá. A quem eu, antes de saudar, mais uma vez recomendo, por favor, subscrevam o seu canal, partilhem o máximo possível, porque aquilo que é bom deve ser partilhado. Jorge Falcão, bom dia, boa tarde, boa noite. Ok. Bem, a saudação é extensiva. Bom dia, continuamos na perspectiva das 24 horas, né? Porque há quem deve certeza vai ver o nosso programa bem na hora de jantar. Ok, bom dia, estimado telespectador. Uma saudação especial ao Fabrício Aquá, não é? Como disse Esse Paulo, Fabrício já é das confianças, não? Sim. Porque o Fabrício não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Como disse o Paulo, dispensa apresentações. Com todo o respeito que tenho pelos jogadores de Angola, pelo que muito fizeram e vem fazendo pelo nosso futebol, a qual continua a ser naturalmente como que a marca, não só por ter sido o autor do golo que levou a Angola ao Campeonato do Mundo em 2006, mas pela sua performance enquanto integrante da Seleção Nacional e enquanto jogador de futebol. Falar de Aquá hoje, praticamente, até as crianças, não é? Quando você diz Aquá, quer dizer, ele não se preocupa se querem saber o que é isso. Daí é sempre muito importante esse reconhecimento. E pronto, não é? Mãos à obra. Temos muito tempo para falar sobre isso. Mas antes de irmos para mãos à obra, onde é que estavas no dia em que aquele golo aconteceu? Olha, isso foi num sábado. Eu estava no quartel a trabalhar e acontece aquilo que foi verdade, é que todo mundo foi se concentrar na banca. Não deram tiros desnecessários? Não, felizmente já não era na era dos disparos. Se fosse antes de 2002, festejar com foguete. Mas o que é que na verdade, na tua interpretação, aquele golo marca na história angolana? Bem, primeiro o apuramento para o Campeonato do Mundo. Depois, ele tem de especial o facto de não ter sido em Angola. Quer dizer, não foi em Angola, mas se tivermos que olhar para aquilo que foi o ambiente do estádio, aquilo mais parecia uma Luanda. Não, mas do ponto de vista geográfico, por Estávamos mais Luanda fora. que aquilo parecesse, não era Luanda. Agora, hoje dizer que já havia crença no apuramento pode parecer ridículo, mas não é. Porque a trajetória que a seleção foi fazendo até aquele jogo abria fortes possibilidades mais de Angola apurar do que os outros. Aliás, foi o único jogo naquela classificação que a Angola venceu fora de Luanda. Nós fizemos uma trajetória bastante difícil, mas carregada de esperança. Daí que o sabor do golo tem outro sabor, justamente pelo facto de não ter sido o jogo em Angola.
Bem, nessa altura, ainda bem que hoje o Muquinto não tá por aqui, porque nessa altura o Muquinto estava exatamente a celebrar os seus 17 anos. Estava muito perto de atingir a fase adulta. Mas, Aqua, eu falo com muita gente em torno deste jogo, deste dia, e já ouvi N relatos. Há quem diz que perdeu a perna, ficou deficiente, há quem diz que ganhou aquilo, perdeu aquilo, porque proporcionou-se ali um ambiente festivo que as pessoas perderam o controle. Muito comparado com o dia ou com o momento da notícia de que, ou seja, com a morte na altura do Jonas Malheiro Savimbi, que a princípio deu aqui indicadores de fim de um conflito armado que aterrorizou o país durante muito tempo. Ou seja, há quem até compara os dois momentos como se fossem dos principais momentos da história de uma Angola independente. Pessoas mais adultas, como meu pai, diz que em momento algum celebrou, ouviu Angola festejar o golo apontado pelo Aqua e a forma em que foi apontado, só comparado com o grito da independência. O que representa para o Aqua, em ponto de vista individual, este feito? Bem, bom dia telespectadores. Aqui o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas o João Falcão disse bem, 24 horas, então pronto, bom dia, telespectadores da Claque TV. Pronto, obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui hoje e partilhar um pouco daquilo que foi a minha vida enquanto jogador e claro também conversarmos um pouco sobre o nosso futebol. Eu não vou dizer que enquanto criança não sonhava um dia poder estar no Mundial. E porque dizia isto, enquanto criança dizia que um dia queria estar no Mundial. E eu marcar aquele gol, independentemente de, claro que fomos todos nós que fizemos para que aquilo acontecesse, mas olhando para aquilo que eram as minhas ambições pessoais, acaba por ser a realização de um sonho de criança. E como eu de ponta de lança te espera golos, e havia uma cobrança muito grande nesse sentido, porque só a vitória interessava nesse jogo, então procurei me focar mais no jogo, esquecer todo o ambiente à volta, porque foi realmente, antes do jogo, foi um ambiente supostamente muito pesado, não? Muito pesado. Nós entramos para o campo, por exemplo, fomos nunca, claro que os jogos em África, hoje se calhar já não muito, mas no passado era complicado ganhar fora de casa. E independentemente dos ambientes que nós encontrávamos, que era hotéis com péssimas condições, mas no Ruanda encontramos hotéis de boa qualidade, mas no campo, por exemplo, nós entramos para o campo, tivemos que tirar toda a roupa e entrar como se estivéssemos a ser revistados, como se estivéssemos a levar bombas. Mas havia uma razão especial por isso? Se calhar a razão especial, não para o Ruanda, mas sim para a Nigéria, porque a Nigéria iria jogar em casa com o Zimbábue e a Nigéria só precisava ganhar e nós empatarmos, né? Então a razão especial, a única razão que eu encontro, o único justificativo que eu encontro nesse sentido é a Nigéria. Eu acho que a Nigéria fez o trabalho que lhes cabia e tentar nos dificultar o máximo, tentar colocar a pressão para cima de nós, mas felizmente também estávamos preparados e porque tentar aqui voltar se calhar 2004, acho eu, 2004 é que ficamos a um golo e apuramos para os Jogos Olímpicos, sim. Quando foi a Nigéria, não é? Foi a Nigéria, no ano em que os Camarões ganharam os Jogos Olímpicos. Nós fomos jogar a Uganda e bastava ganhar o jogo. E a Nigéria iria jogar em casa com o Zimbábue. Novamente o Zimbábue. O Zimbábue, 5 golos.
Quando nós ganhamos 1-0, eles jogaram depois de nós e ganharam 5-0 num jogo típico, aquele digno de nós africanos, e a Nigéria acabou por apurar para os Jogos Olímpicos. Então, e como o professor Oliveira também era o treinador na altura, e é claro que bebemos dessa experiência e sabiam que só dependia de nós. E felizmente a Nigéria, por mais golo que marcasse no jogo em casa, e marcou muitos golos contra o Zimbábue, mas para nós bastava só a vitória. E felizmente acabamos de ganhar o jogo e conseguir o apuramento para o Mundial. Jorge, o Aquá, como disseste e muito bem, é daqueles nomes que penso que o nosso espaço não tem, ou seja, o nosso tempo de antena não tem tempo suficiente. Exatamente, nosso espaço não tem espaço para abordarmos o espaço do espaço da vida do espaço do Aquá. Não tem espaço, e nós vamos tentar aqui o máximo possível sintetizar aquilo que de facto é a longa trajetória do Aquá, mas seríamos injustos se não recuarmos mesmo no tempo e lembrarmos aquele garoto de 17 anos, que bem na terra idade, ainda muito inocente da própria vida, e de certeza nem sequer sabia ou entendia o que o futebol podia lhe proporcionar. Se calhar era um garoto que quis apenas jogar, não é? Quis apenas a bola para brincar, mas rapidamente chega à seleção nacional por via das camadas jovens, e numa altura em que pouco ou nada acontecia na perspectiva de trazer jogadores do interior, aqui olhando para as demais províncias do país fora de Luanda, para uma seleção nacional. Nesta mesma altura, o Aquá chega com esta idade e rapidamente faz todas as seleções. Eu não tenho assim em memória outros nomes, penso que fez também o Marito. Já tinha aqui uma perspectiva de que poderíamos ter um herói nacional do ponto de vista desportivo. Bem, que fôssemos ter um herói nacional, se calhar podia não ser bem assim. Mas, entretanto, o que é que fazia acreditar do potencial, na possibilidade dele progredir? Era a qualidade que apresentava. E era diferente daquilo que era o comum. Te lembras de ter visto o Aquá tratar a bola nos intervalos antes do jogo, da forma que só o Carlos Queiroz fazia? Várias vezes. E o que é que dá valor ao surgimento e progressão do Aquá? O Aquá faz parte de uma geração em que nós ainda vivíamos o efeito da geração que tinha terminado vindo do período colonial. Quer dizer, há jogadores ainda, não é? Naquela fase, tinham praticamente terminado de jogar, eram jogadores com grande qualidade, muitos tinham regressado de Portugal e andaram para aí. Então, era a época do Jesus, do Dunga, daquele período de transição. E aparece um rapaz que diz, não, aqui vamos fazer diferente. Nessa altura já usava Kerl. Porque, direto ou indiretamente, chegou uma altura que parece que o Kerl se assumiu como uma identidade própria do Aquá. Não usava. Eu sempre usei... Cabelo longo, né? Não, cabelo curto. Ok. Na verdade, eu nunca gostei de usar cabelo longo. Ao invés de... Eu fazia lâmina zero. Ok. Como é que chamava? O mano de bango, né? Tinha vários nomes. Yeah. E porque na altura, aquelas pessoas que apanhavam, que eram rusgados, os macebos, assim que dizia, pelo menos a Benguela era assim que dizia, que fossem para o CRM, rapavam os cabelos, era uma forma de identificar, caso fugisse, sabiam que aquele fugiu porque naquela altura raramente as pessoas faziam a lâmina zero. Então eu, como meu pai cortava-nos o cabelo aos domingos, e muitas das vezes tínhamos que ficar ali sem se mexer, e de vez em quando, caso se mexesse, o velho dava-se um pouco. Então eu, como raramente parava quieto e apanhava muitos cocos, então eu chegava a fazer isso assim, mamãe, a partir de hoje eu começo a cortar, a mamãe passa a me cortar o cabelo, porque a minha mãe então eu pegava a lâmina, punha um monte de sabão pela cabeça, molhava e lâmina zero. Então eu sempre usei
cabelo curto. E quando vou para Portugal, O Kerl vem já depois da ida para Portugal. Portugal, porque assistiu, na altura tinha assistido o Mundial Sub-20 Lisboa 91, Portugal. Portugal ganhou. Gil Gomes, O Toninho. Sim, mas eu estou a falar esses três que usavam Kerl, Abel Xavier, Gil Gomes e o Kenneth. Então, quando fui para Portugal, depois o Neno também estava aí, eu disse, bem, também vou mudar. Vou mudar o look. Bem, antes de fazermos a viagem a Portugal, e sei que também tem boas histórias ainda em Portugal, relacionado mesmo com a questão do Kerl, né? Ainda tem que nos contar também um bocadinho sobre isto. Eu gostaria que fizéssemos aqui um enquadramento. Há, por exemplo, muitas divergências a nível do cenário desportivo e das várias conversas de bar em relação à origem real do Aquá. Há quem defende que o Aquá é do Ix, cresceu em Benguela. Há quem diz que o Aquá nasceu em Benguela, filho de pais provenientes do Ix, mas também há uma versão que diz que o Aquá nasceu e cresceu em Luanda e foi apenas começar a carreira desportiva em Benguela. Onde é que se encaixa aqui a realidade da sua trajetória? A realidade encaixa-se, sou de Benguela, filho de pais do Ix, e saí de Benguela apenas quando fui para Portugal. Conheceu o Luís antes de ir para Portugal? Sim, fui participar em 92, quando sou convocado para a seleção sub-16, o Campeonato Nacional de Junho tinha sido no Ix. E o seu BI atesta o quê? O Ix ou Benguela? Eu sou de Benguela. Okay. Eu nasci em Benguela. Os meus pais é que são do Ix. Quando surgiu a oportunidade para representar a seleção nacional, ainda no Nacional, estava à espera daquele momento? Achou que era uma carga acima daquilo que tinha como programa de vida desportiva? Ou sentiu que foi exatamente na altura em que merecia aquela oportunidade? Representa a seleção lá? A seleção, a primeira convocatória de uma seleção nacional. Bem, penso que era o único que vinha do interior. Em 92, estamos a falar de 92. Na altura, as chamadas jovens não tinham jogo de seleção. Não fazia-se muito jogo de seleção. E quando eu ouvi falar que provavelmente haveria uma seleção sub-16 que iria a Portugal, foi depois do contato que eu tive com o professor Oliveira Gonçalves, porque o Nacional de Benguela, para apurar-se para o Campeonato Nacional de Junho, eliminou a Paviterra, que era do professor Ok. E pronto, felizmente fiz bons jogos e depois fomos ao Campeonato Nacional. E como a Paviterra não foi, o professor Oliveira Gonçalves delegou ao professor Colamba, que era o treinador da local, para observar mais alguns jogadores, mas com referência ao Aquá. Tenta observar aí o Aquá e ver como é que é o comportamento dele. Felizmente, eu fui o melhor marcador do Campeonato Nacional e fiz um bom campeonato também. Fiz um bom campeonato. E no regresso, encontrei-me com o professor Oliveira Gonçalves na casa do esportista, tanto mais que ele queria que eu ficasse já em Luanda. Eu disse não, que eu tinha que ir para Benguela, porque tinha ficado, creio, 2 semanas no Ix, precisava ir a Benguela, falar com meus pais e despedir, e depois iria regressar a Luanda. Foi assim que aconteceu, fui para Benguela, falei com meus pais, tinha sido convocado, mas ainda é claro que sabia que tinha sido convocado para a seleção, mas não estava tão motivado porque naquela fase muita coisa se falava, mas mesmo na hora da execução nada acontecia. Felizmente as coisas aconteceram, felizmente. Lembro-me de ter sido o único jogador da província. Cheguei a Luanda, encontrei os tubarões do Petro. E como é que foi com ele? Era a sensação de ser o único num balneário praticamente de Luanda? Era complicado e tínhamos muitos bons jogadores. Eu cheguei a apresentar-me. Alguns já tinham tido contactos, no caso do Bifex, que era do jogador da Paviterra, Bifex em memória, o João, o Vitor.
O Nacional de Angola, como já tinha jogado com a Pave Terra, então Já conheciam-se assim minimamente? Não tanto, mas já sabia. Pelo menos facialmente já sabia quem é quem. E os outros, não me lembro, no Campeonato Nacional de Junho, não me lembro dos outros. No primeiro treino, o professor Oliveira Gonçalves apresentou-me e havia um jogador que jogava muito, o Chico Zé, que foi em 92, depois do torneio, ficou para Portugal e o Chico Zé jogava muito, era um grande jogador. Era aquele jogador que chegava aí e dizia: epa, eu só sei que já estou em Portugal, eu não quero saber, se vão levar 17 ou 18, ele não quer saber, então estou em Portugal. Então tinha uma autoconfiança muito boa, né, e era muito bom jogador, depois deu para ver que era muito bom jogador. Eu aos poucos fui me entrosando e para tentar, eu como numa primeira fase não sou muito também de falar, eu sou muito mais no meu canto, até conhecer melhor as pessoas. Então vi o Matuaia, né, o Matuaia também fazia parte, felizmente até hoje somos bons amigos, eu sou compadre dele, padrinho da filha. Vi o Matuaia também lá muito quieto, e como o Matuaia era do Peta de Luanda, então encostei-me ao Matuaia, né? E foi com o Matuaia que fui me entrosando. E o professor Oliveira Gonçalves, claro, como conhecia a minha qualidade, também foi me dando motivação, e aos poucos fui entrando, e depois de conhecer todos, o Alex, sim, tudo foi mais fácil, o Alex, o Marito, o Jalé, o Kumar, quer dizer, os Gêmeos, o Flo e o Vitor, depois acabou só por ir o Vitor. Os Gêmeos são filhos do... Tem alguma ligação com o Paulão, não? Não. O Flo Cardoso e o... Ah, ok. Olha, esse é uma dos segredos da maravilha deste restaurante, né? É ter depois aqui um impacto com a satisfação do Rio, que aos poucos vai se habituando também com a nossa presença aqui. Mas, Aqua, não vamos recuar muito sobre o processo que lhe leva até Portugal, porque sei que também passou ali muita coisa por debaixo deste tapete. Há uma história até que, inclusive, falaste em algum momento numa das rádios, que foi uma experiência não tanto boa na Casa da Juventude, na Casa dos Desportistas, onde havia ali algum interesse em negociar a sua transferência e que depois sentiste que a coisa não estava a correr tão bem assim. Mas já em Portugal, aliás, o Aqua foi se calhar, o primeiro futebolista angolano a sair do país com a idade com que saiu, não é? ainda abaixo dos 20 anos. Mas foi aos 17 anos, sim. Mas já em Portugal chegou a ser comparado com Eusébio. Não era muita carga para um garoto de 17 anos? Conhecia o Eusébio já na altura? Conhecia da televisão. Eu não conhecia ninguém. Olha, aliás, há uma fotografia em que aparece e quero que nos conte esse detalhe. O que é que aconteceu naquele dia? Há uma fotografia em que o Aqua aparece assim ao lado do Eusébio, ostentar penso que uma bota, né? uma daquelas botas de ouro, sim, e tu vês ali e pensa que os nossos editores vão depois também partilhar isso com a audiência. Vês ali o Aqua, todo ele bem tímido, ainda bem inocente, mas na mesma imagem sente-se que o Eusébio, embora já ser o Eusébio com a dimensão, aliás, já tinha deixado de terminar a carreira, já tinha terminado, já era uma lenda do desporto internacional, mas sentia-se que parece que havia ali uma combinação, quer a posição em que fizeram a fotografia, quer o semblante facial a sua e do Eusébio. Havia ali uma química, uma combinação autêntica que facilmente conseguia-se perceber que era o Aqua o próximo Eusébio. E a imprensa portuguesa associava muito isto ao Aqua. Isto teve algum peso, entre aspas, no pequeno, e permita-me aqui usar a expressão, insucesso que o Aqua teve em Portugal? Bem, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas não devem ser... Eu não gosto de dar desculpas, né? As coisas aconteceram. Aliás, sabemos que houve outras razões, mas o peso contou? Não é bem o peso nesse sentido. Quando começamos a comparar... Olha, pede só ali o quê, né? Começamos a comparar o Aqua... Vou dar aqui um exemplo. Se começarem a comparar
O Capita, por exemplo, ao Gerson Dalla, vamos supor, as pessoas que conhecem o Gerson Dalla, a sua forma de jogar, não vão ver o Capita jogar. Vão ver o Gerson. Vamos ver o Gelson, sim. E olha que eu estou a falar do Gerson Dalla, que é um jogador que não tem A dimensão de Eusébio. Uhum. Né? E chegar num clube, ser comparado ao Eusébio, que foi um monstro do futebol mundial, não só do Benfica, mas do futebol mundial, quer a nível do Benfica, quer a nível da seleção portuguesa, e é claro que a responsabilidade aumenta. E as pessoas olhando para o Aquá não viam o Aquá jogar. O Benfica há muito que anda à procura de um outro Eusébio. Então isso acabou por pesar também. Nas contas, sem margens para dúvida, porque o Aquá era uma criança que estava ali, estava a começar, precisava do seu espaço, precisava conquistar o seu espaço no meio de outros monstros que andavam ali no Benfica, e claro que ao ser comparado foi complicado. Agora, esta foto que a gente faz foi uma entrevista que o jornal A Bola preparou, foi na casa do Eusébio, depois creio eu que jantei na casa do Eusébio, fui conhecer a família do Eusébio e no fim fizemos aquela entrevista, onde o Eusébio tive a felicidade de tocar nas duas botas de ouro. Bota de ouro que o Eusébio ganhou. O Eusébio, como era também amigo do Comandante Prata e várias vezes saíamos para jantar, o Comandante Prata, o Bonga. O Bonga nessa altura também já era o Bonga na dimensão que... Foi Bonga. Eu, quando apareço, o Bonga já era Bonga. Agora, eu não sei qual é o Bonga, qual é a dimensão do Bonga. O Bonga sempre foi Bonga. Agora, aqui uma contribuição que eu penso que não pode passar a lei. Aliás, também durante muito tempo falou-se sobre isso. E espero não estamos aqui a entrar por um cenário que venha chocar-te, mas acredito que a audiência precisa de um esclarecimento. Quando o Aquá chegou em Portugal, falou-se do Aquá ter feito o teste de ressonância magnética. Não sei se ouviu isso em Portugal, mas aqui chegou a ser dito que e foi a primeira vez também, eu em particular, ouvi falar de coisas do género, que testavam, sei lá, ossos ou dentes ou qualquer coisa parecida. Fez algum teste do género? Ouviu falar alguma coisa depois disso sobre essa realidade? Ancião chegou de ver algo parecido com isto? De facto, nunca ouvi. Olha, pode aproveitar que isso é... Nunca ouvi isso. Uhum. E, modesta parte, as pessoas que conhecem o Aquá, que foram acompanhando a trajetória dele. O Aquá é dos jogadores que eu considero dos mais felizes, que não caíram muito no barulho do disse e não disse. Não. Da dúvida com relação à idade. É dos poucos jogadores. Porque essa questão das idades, isso não é novo. Não, e Angola nem sequer é pioneira com coisa do gênero. Isso não é um problema. Mas, aqui, ancião, há aqui outro elemento que eu acho que o Aquá tem que partilhar conosco, embora se calhar não combina com o momento da refeição. A história do Kerr. O Aquá foi aos treinos, já todo ele bem fantasiado da imagem que havia tido do Mundial Sub-20, onde acabou se inspirando de outros compatriotas nossos, aqui mais concretamente do Gil Gomes, que já usava o Kerr. E sei que o Aquá, numa das sessões de treino, também chegou no estádio, no campo, de Kerr. Disse, e o Aquá um tempo atrás falou isso numa das rádios, que a dada altura havia alguma coisa que cheirava mal nos arredores e todo mundo olhou para o Aquá como se fosse o Aquá
que tivesse a cheirar mal. Resumidamente, o que é que aconteceu com essa história? A qual levou o meu cheiro para o balneário, é isso? Normalmente quando acontece algo estranho, vamos supor que aqui no Xilala, por exemplo, não vão desconfiar do Paulo. A tendência é olhar para o novato. Eu tinha acabado de chegar no balneário Benfica e nunca tinha acontecido aquilo. Eu fui fazer o Kerle, foi o Abel Xavier que me levou a senhora que fazia, que é a Dona Zita, na Pontinha. Angolana? Sim, angolana, Dona Zita angolana. Fomos até a Pontinha, fomos lá fazer o Kerle, acabei. Uns dias, né, e com o Kerle tem que se andar sempre com o cabelo todo ele meloso, tem que se pôr um monte de gel, um monte de produto, tem que estar a dar aquele brilho. Certo dia vou para o balneário, mal entro. Eu era uma das pessoas que quase chegava quase cedo, mas encontrava aí mexer por dome, mas chegava sempre porque eu via meio lá do estado da luz e descia aquilo a pé. Um cheiro mesmo muito forte. Também estavas a sentir. Estava a sentir o cheiro, mas o cheiro está aqui do nosso lado. E naquele lado onde estava o cheiro? Só tinha feras, Michel Prudhomme, Isaías, William, Helder, Kennedy, e eu estou ali. E a parte onde estava a vir a coisa estranha. E ele, quem é que está a cheirar mal? Nunca aconteceu. É normal. E depois, não podia ser Michel Prudhomme, não podia ser, supostamente. Antes não, nunca teve aquele cheiro. Então começaram lá. E o Moser ouve aquilo, e o Moser chega. O Moser, o brasileiro que depois chegou a ser campeão no Interclube. O Moser me chama, vem cá. Agora, não estás a sentir aqui um cheiro estranho? Ou seja, saltou todo mundo, passou todos. Foi até o Aquá. Não, foi bom o Moser ter me chamado, porque eu não estava. Eles já tinham. Nós, os futebolistas, temos nossos códigos. E quando chegas numa casa, enquanto não apanhares os códigos, então muitas vezes estavam a falar de ti. E não percebes, sim. Então o Moser me chamou e disse: pô, não estás a sentir aqui um cheiro estranho? Eu disse: sim, eu estou. Mas aqui o pessoal está a dizer que és tu. E o Moser me pergunta: mas tomaste banho? Eu disse: sim, tomei. Como é que foi a pergunta? Tomaste banho? Sim, tomei. Eu tomo banho sempre. Mas, ô Paulo, chega aquela fase. De tanto falar, depois eu comecei a pensar: será que eu quero? Será que o produto que eu estou a pôr é que está a dar esse cheiro? Mas eu também tranquilo, não pode. Não sou eu. O Zé Luiz, o roupeiro, foi lá vasculhar e encontrou lá numa tomada, lá um rato eletrocutado, né? Eletrocutado, e lá o gajo consegue, chama lá o eletricista, consegue tirar aquilo e leva para quando a gente volta para o balneário. Então o Zé Luiz diz: afinal tinha aqui um rato morto, não sei lá o quê. O Moser chama-me de novo: peço desculpa a minha forma, mas até esses gajos não estavam a falar e eu tive que falar. Você é meu irmão. Aí de ti naquele dia, se não tivesse aparecido o rato. Ia ficar mal. Então o Neno que sentava do outro lado, chegava quase em cima da hora do treino, me pergunta: não, me chama, Bumbo, vem cá. Chamava Bumbo? Bumbo, Yeah. Bumbo, vem cá. Esses gajos aqui estão a pensar que cheiras mal, né? Hoje vais comigo, vem. Acabou o treino, subi lá no BM do Neno, fomos até as Amoreiras. Na altura ainda não havia Colombo, se já existisse o Colombo era talvez era atravessar a estrada e coisa. Fomos até as Amoreiras. Fomos lá para as Amoreiras, fomos fazer compra, um monte de Hugo Boss, perfume, deodorizante, roupa e tudo, e um monte de sacos. Mas isso tudo arriscar na tua conta ou na conta dele? Conta do Neno. Ok. Conta do Neno. Ele só vestia Hugo Boss. E eu nem sabia o que era Hugo Boss. Eu nem sabia se o Hugo era Boss. Cheguei em casa com os perfumes, dia seguinte entrando no balneário, os colegas não estavam acreditando. Esse é o Aquário. Quer dizer, no fundo. Aquele da história do rato valeu a pena. Acabou por ter um final. Ali o Aquá acabou conhecendo as marcas, o Hugo Boss.
Eu sei que hoje o Aqua tem sido cada vez mais fiel a determinadas marcas, mas vamos aproveitar o momento para fazermos aqui um pequeno intervalo e também aproveitamos de deliciar um bocadinho mais o peixe. A Media Claque apresenta Revista Claque Magazine. Reserva a página para o seu negócio. Brevemente nas bancas. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. Contactos 922 31 82 56 912 91 64 50 ou ainda para o 912 27 82 81. E-mail comercial@claquemagazine.com. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano.